Olá, hoje iremos falar sobre algumas regrinhas da sétima edição da APA. Na APA temos três tipos de citações. Uma citação indireta, que é uma transmissão de ideias pelas próprias palavras, uma citação direta, que é uma transcrição literal do texto, e uma citação da citação, é quando não temos acesso ao texto original. Essas citações elas podem ser feitas em dois tipos, em narrativa ou entre parênteses. Aqui temos um exemplo de uma citação direta curta, que é uma transcrição literal do texto que não pode exceder 40 palavras. Nessas citações, devemos incluir sempre a indicação de páginas ou intervalo de páginas. Temos um exemplo também de uma citação direta longa, que essa citação ela tem que ser destacada no texto, sempre com avanço de margem de 1,27 centímetros à esquerda para todas as linhas. Ela também deve incluir a página ou intervalo de páginas. Temos um exemplo também de uma citação indireta, que tem que sempre obedecer os princípios do formato da apresentação e ser apresentada entre parênteses ou narrativa. Uma citação da citação, como já falado, é uma indicação quando você não consegue acessar a obra original, então tem que vir sempre precedido da expressão citado por, como no exemplo. Temos também aqui alguns exemplos de citações de um autor, dois autores, três autores ou mais, entidades com abreviação, entidades sem abreviação e obras com os mesmos autores e datas. Algumas regras gerais agora para referências do texto segundo a APA. Essas referências elas devem ser sempre apresentadas no final do documento, organizadas em ordem alfabética do sobrenome do primeiro autor. Apenas os documentos citados ao longo do texto entram nas citações e não devem ser incluídas nenhuma comunicação pessoal, como e-mails, mensagens, entrevistas, entre outros. E a consistência da elaboração dessa lista ela é muito importante, devendo ser sempre uniforme. Aqui temos um exemplo da regra de um livro. Como deve ser feita? O sobrenome, a abreviação do nome, o ano entre parênteses, título e subtítulo, se houver, número da edição e o editor. Temos também o exemplo de livro eletrônico, que ele segue as mesmas regras citadas acima, devemos sempre incluir o HTTP. Temos agora um exemplo de referência de várias obras publicadas no mesmo ano. Elas são apenas diferenciadas pelo acréscimo de letras minúsculas após a data e sem espaçamento, como no exemplo. Livros com prefácio de outro autor, devemos colocar entre parênteses o autor do prefácio, como no exemplo a seguir. Agora, capítulo de livro. Qual é a regra? Sobrenome, inicial do nome do autor do capítulo, ano entre parênteses, título do capítulo do livro, acrescentar o in, inicial do nome, sobrenome do editor ou dos editores, título do livro, páginas e editora. Como exemplo. Os capítulos publicados em meios eletrônicos também respeitam as mesmas normas, incluindo sempre o HTTP. Agora, artigos. Os artigos eles devem ser indicados pelo sobrenome, o nome abreviado, um ano entre parênteses, o título do artigo, ou título da revista, volume, número, páginas, entre outros. Para artigos eletrônicos, também vamos seguir a regra acima e incluir o DOI, o HTTP. Como exemplo a seguir. Exemplo com um autor, exemplo com dois autores ou mais. Artigos de revistas, eles utilizam os mesmos elementos essenciais falados anteriormente, só que devemos sempre colocar a data apresentada na publicação, acrescentar o volume, o número se houver e páginas, o número de páginas, como apresentado no exemplo. Os artigos de jornais incluem os elementos essenciais apresentados e devem incluir também o título do artigo, subtítulo se houver, o título do jornal, o intervalo de páginas e a URL, ou seja, o HTTP. Para trabalhos apresentados em anais de congressos, seguem as mesmas regras, sobrenome, nome abreviado, só que aqui você vai incluir ano, mês e dia, título da comunicação, o tipo de apresentação feita, o nome da conferência e o local, como mostrado no exemplo. Para teses e dissertações, a mesma coisa, sobrenome, nome completo, abreviado, ano,
Só que aqui só vem o ano, o título da dissertação ou tese e subtítulo, se houver, qual é o tipo de documento entre parênteses e a instituição. Em caso de e-mail eletrônico, vamos seguir as mesmas regras, acrescentando a URL, como mostrado no exemplo. Agora, para grupos com autores, né, como instituições e organizações, entre outros. A regra é indicar a designação completa do nome do grupo na lista das referências e não usar sigla ou abreviatura, nome da entidade, ano, título do documento e a sigla, como mostrado no exemplo. Temos aqui o exemplo de entidade com sigla conhecida e um exemplo de órgão governamental. Para legislações, a APA ela não menciona como proceder além dos Estados Unidos. Então, consideramos recomendações para citação e referências sem autor. Temos um exemplo de uma lei, de uma emenda e um exemplo da Constituição. Agora vamos falar sobre as tabelas. As tabelas devem incluir o número da tabela, o cabeçalho, o título, que ele tem que ser breve e descritivo, com algumas regrinhas. O conteúdo ele tem que ter espaçamento simples, alinhado sempre à esquerda. Né? Tem que ter bordas superiores e inferiores, acima e abaixo dos cabeçalhos. A tabela ela pode ocupar uma página inteira, mas ela tem que aparecer sempre na parte superior ou inferior da página, nunca no meio. Tem que sempre adicionar uma linha em branco com espaço duplo entre a tabela e qualquer texto para melhorar a apresentação visual. Elas podem ser longas, né, serem mais de uma página, mas é preciso repetir a linha do cabeçalho, caso isso aconteça. E se ela for larga, vamos usar sempre a orientação paisagem na página. Podemos colocar três tipos de notas. Né? Notas gerais, que vão indicar, né, a fonte e informações relacionadas às tabelas, que elas vão ser, né, exemplificadas pela palavra note. Notas específicas, que vai se referir sempre a uma coluna ou um item em particular. Elas vão ser indicadas pela letra minúscula. Notas de probabilidade, que vão informar, né, os asterísticos e outros símbolos são usados na tabela para indicar os valores. Agora, como vão ser utilizados os numerais? Os numerais abaixo de 10, eles vão sempre em extenso, né, e vão usar os numerais mesmos quando for a partir de 10. Né, usam-se algarismos arábicos em vez de algarismos romanos. E números maiores que 1000 vamos utilizar vírgulas para separar um grupo de 3 dígitos. E não adicionamos apóstrofos ao escrever plural de um número. Aqui temos alguns exemplos. Quando você usa o numeral. E aqui quando a gente escreve por extenso. E é isso. Obrigada